Além de Janeiro Branco, esse mês também é chamado de roxo, para fazer um alerta sobre a hanseníase e assim promover o debate sobre a doença na pele, conscientização e o principal, informações sobre a cura. Vamos chamar o repórter Alex Murphy novamente. Alex, como é possível identificar a hanseníase? Olá, Rebeca, de volta aqui no Manhã Cidade. Olha só, ao menor sinal possível, né? Percebeu ali aquela manchinha, aquela mancha, por exemplo, passou um dia, 2, 3, 4, 5, um mês, já é bom ligar o alerta aí, viu? Por isso que é promovida essa campanha Janeiro Roxo, né? Para conscientizar as pessoas justamente desses cuidados que elas devem ter aí ao menor sinal possível. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Júlio Chaves, ele que é dermatologista, né? A pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto nesse momento. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Cidade e conte pra gente. Primeira pergunta que eu lhe faço, o que é hanseníase? Bom dia, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria e ela é transmitida de ser humano para ser humano através de gotículas de saliva e respiratória. Então eu digo que a principal forma de transmissão é a via respiratória. Então por isso que as máscaras até estão nos ajudando nesse momento. E aí é como eu bem falei aqui, doutor, a questão, por exemplo, ao menor sinal possível, percebeu ali uma mancha, né? Ela começou pequena, cresceu no decorrer do tempo, ou ela permanece naquele tamanho, mas por muito tempo. Então aí é bom justamente ficar alerta. Isso. As características clínicas de uma mancha de hanseníase, elas são várias. Elas podem aparecer como manchas brancas, por exemplo, com poucos sintomas e que ficam persistentes nesses pacientes. Às vezes o paciente pode ter uma dificuldade, inclusive, de sentir, por exemplo, o frio, o quente. É uma mancha que pode ser anestésica, ou seja, o paciente pode não sentir dor naquela mancha. Então, isso são sinais que a gente tem que estar alertas, mas eu digo sempre, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que duram mais de um mês, com poucos sintomas, ou seja, não são manchas que costumam coçar muito, que costumam incomodar muito o paciente, tem que ligar um sinal de alerta e tem que procurar ou o médico clínico do posto de saúde ou médico dermatologistas, que são as pessoas mais indicadas para fazer o diagnóstico dessa doença. O senhor falou uma coisa importante sobre a transmissão, né? Gotículas ali, vias aéreas, né? Porque tem muita gente, infelizmente ainda, com aquele tabu, não sei se tabu ou mito, o senhor pode me explicar melhor para a gente e, claro, para o nosso ouvinte aqui. Por exemplo, tem aquela pessoa que está ali sentada, aí uma outra pessoa está esperando, aí sabe que aquela pessoa está com hanseníase, aí aquela pessoa saiu daquele assento, aí a outra não senta por preconceito ou discriminação. Pega dessa forma? Não, geralmente não, tá? Eu digo que a transmissão, ela precisa de um contato muito mais frequente com aquele paciente que está doente e que não fez tratamento, porque se o paciente também está em tratamento, ele para de transmitir essa doença e ela não se pega pelo contato rápido. Por exemplo, um paciente sentou, o outro em seguida sentou naquela mesma cadeira. Isso não transmite hanseníase dessa forma, tá? Eu digo que ela é uma doença muito estigmatizada. Como ela é uma doença milenar, que tem descrição até na Bíblia, então eu digo que muitos pacientes têm muito medo dessa doença, mas é importante saber que a transmissão ela é pelo contato frequente e com gotículas por via respiratória. Então, o uso de máscara, sim, pode até ser indicado, porque eu acho que é importante, mas a discriminação, o medo de tocar, de abraçar aquele paciente não pode ser feito dessa forma. Perfeito, doutor. Agora vamos falar sobre tratamento, né? Assim como outras campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, né? E agora também, claro, o Janeiro Roxo, o diagnóstico precoce é fundamental. Sem dúvidas, até porque a hanseníase ela é uma doença que ela é de pele, mas ela também acomete nervos periféricos. E aí é onde está o grande problema dessa doença, porque ela pode trazer, naqueles pacientes que não têm um diagnóstico precoce, sequelas e incapacidades físicas que realmente dificultam o dia a dia desse paciente. Muitas vezes os pacientes podem perder força de mãos e de pés, e isso pode levar a dificuldades, por exemplo, até na hora do trabalho. Então, por isso que o diagnóstico precoce tem que ser feito e a busca ativa por esses pacientes também tem que ser estimulada na atenção básica de saúde.
O senhor falou, por exemplo, agora vamos pegar esse gancho aqui, o papo está muito interessante, viu? Tem muita gente aí conectada, né? A gente abrange aí mais de 80 municípios pernambucanos, então muita gente interessada justamente nesse assunto. Sobre o tratamento, né? Por exemplo, buscar um especialista, aquele médico clínico ali naquele postinho de saúde próximo da casa daquela pessoa, esse médico, esse profissional, ele tem que conhecer um pouco sobre a hanseníase para até dar um diagnóstico precoce ali? Sem dúvida, o médico clínico, eu digo que ele muitas vezes é a porta de entrada onde o paciente tem contato com o sistema de saúde, e ele é um médico que tem sim a capacidade, ele precisa ter conhecimento sobre a hanseníase, até porque todo o tratamento dessa doença, que é um tratamento ofertado pelo SUS, um tratamento longo, entre 6 e 12 meses mais ou menos, mas que é ofertado pelo SUS, todo esse tratamento é dado na atenção básica de saúde, no postinho de saúde, então o médico clínico tem sim que ter conhecimento sobre essa doença. Se ele tiver alguma dúvida, ele precisa sim encaminhar para o especialista, mas ele, por si só, ele já tem capacidade de dar diagnóstico sim de hanseníase. Conhecemos aqui um pouco da doença, né, transmissão, o tratamento, tem cura? Tem, ela é uma doença que é curável, a taxa de cura com o tratamento ofertado pelo SUS é bastante significativa, então a taxa de cura muito alta. O importante é realmente correr atrás do diagnóstico, fazer o tratamento correto, é um tratamento longo, mas é um tratamento, como eu disse, que não vai ter custo para o paciente, e com o tratamento a gente também evita a transmissão para outras pessoas, que é o que a gente precisa, já que o nosso país ele é o segundo país do mundo em números de casos de hanseníase. E é importantíssimo campanhas como essas, né, doutor? Exatamente, essas campanhas vêm exatamente pelo grande número de casos para que a gente possa diagnosticar e barrar a transmissão dessa doença aqui no nosso país. Ana Rebeca parece que tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Ana? Isso, Alex. Ele colocando aí que o nosso país, não é, registra muitos casos, né, dessa doença. E aí eu estava pesquisando aqui na internet, eu vi um dado onde a hanseníase acomete mais homens do que as mulheres. Se você puder confirmar isso com ele, seria importante. E o homem já tem aquele meio que um preconceito de procurar um médico, né? Por exemplo, fica com vergonha, enfim. Essa orientação também para não ter medo de procurar um médico, porque precisa se cuidar, né? Verdade, sim. Olha, como também o Novembro Azul, né? Os homens têm esse preconceito, mas não, tem que procurar realmente o especialista, né? O urologista ali, fazer todos os exames, e assim também com a hanseníase. Ela fez aqui uma pesquisa rápida ali na internet, a nossa apresentadora Ana Rebeca Passos, e aí viu um dado lá que mais homens são acometidos pela hanseníase. É isso mesmo? E esse número também, primeiro porque os homens, eu digo que os homens, eles... a gente tem na nossa sociedade aquele fato do homem sair muito para trabalhar, então ele acaba tendo contato com muita gente e isso facilita a transmissão dessa doença, né? Aquela pessoa que trabalha com muitas pessoas, que tem contato com muitas pessoas, ela tem uma maior chance, já que a gente é um país endêmico, é um país que o número de casos de hanseníase é muito alto. Então, sim, há uma tendência de homens ter muito essa doença, e o mais importante, o homem costuma não ter muito cuidado com sua saúde, então eles não costumam procurar muito médico, e aí eles acabam transmitindo muito essa doença por não saber que são acometidos por ela, então eles não têm tratamento e acabam transmitindo essa doença para outras pessoas. Porque a partir do momento que eles iniciam um tratamento, aí a proliferação, né, a transmissão dessa doença diminui consideravelmente, né, doutor? Exatamente. Começou o tratamento, o índice bacteriano dessa doença no organismo, ele vai reduzindo ao ponto de chegar a zerar e o paciente passa a não transmitir mais essa doença. Por isso que o tratamento tem que ser o mais precocemente possível. Doutor, como é esse tratamento? Pronto, o tratamento é feito com medicações orais, o paciente não precisa se internar na grande maioria das vezes ou ficar isolado, ele precisa realmente ir no postinho de saúde, pegar a medicação todo mês, que é necessário, a cartelinha, ele vai tomar uma dose que é supervisionada, é uma dose que o médico vai estar vendo ele tomando, que é uma forma de garantia de que ele está fazendo o tratamento corretamente, e ele vai levar o resto da cartela para casa para que ele possa diariamente fazer uso daqueles comprimidos, mas são comprimidos. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o doutor Júlio Chaves, ele que é dermatologista, passando orientações importantíssimas aí, reforçando aí essa campanha, né, Janeiro Roxo, que tem como principal tema aí a hanseníase. Tem tratamento, tem cura, basta realmente
ao menor sinal, procurar um especialista, até o postinho lá de saúde, como ele bem falou aqui, que aquele médico lá, né, do postinho tem justamente obrigação de ter o conhecimento, né, sobre a doença e aí passar um diagnóstico aí, passar também o tratamento que é disponível também no Sistema Único de Saúde. Ana Rebeca Passos. É verdade, Alex, informações importantíssimas, obrigada aí, né, ao doutor, que também faz parte da Unimed Caruaru, trazendo vários detalhes pra gente. Tem que se cuidar, minha gente. Hanseníase tem cura. E vocês fiquem atentos à programação da Rádio Cidade, que ao longo ainda dessa semana a gente fala um pouquinho mais sobre essa doença e sobre uma programação que a Secretaria de Saúde Municipal está desenvolvendo para trabalhar ainda mais, né, o Janeiro Roxo aqui no município com atendimento gratuito. Então, fiquem atentos, tá bom?